A Biblioteca Perdida de Ivan, o Terrível. Um dos maiores tesouros ocultos da história, um acervo lendário de conhecimento proibido acumulado durante o reinado do czar mais temido da Rússia. Mas esse não é apenas um conto sobre livros antigos. Essa é uma história sobre poder, manipulação e o medo do que pode ser revelado quando se desenterram os segredos que os reis e as nações tentaram esconder a qualquer custo. Dizem que quem ousou buscar a biblioteca de Ivan desapareceu sem deixar rastros, e os poucos que voltaram trouxeram consigo maldições, loucura e histórias tão obscuras que desafiam o entendimento humano. Mas o que havia dentro dessa biblioteca? E por que até hoje o governo russo impede que o público acesse informações sobre ela? Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da história, onde se misturam documentos proibidos, textos perdidos da antiguidade e os segredos mais sombrios de uma nação. Para entender essa história, precisamos voltar ao século XVI, na Rússia Imperial. Ivan IV Vassilievich, mais conhecido como Ivan o Terrível, governou entre 1547 e 1584. Ele foi o primeiro czar da Rússia, responsável por expandir o território, consolidar o poder central e criar uma reputação de brutalidade, paranoia e genocídio. Mas, por trás de sua imagem sanguinária, Ivan possuía outra faceta, um fascínio profundo por conhecimento oculto, documentos antigos e textos proibidos. Durante seu reinado, Ivan ordenou expedições por toda a Europa e Ásia, em busca dos livros mais raros e perigosos da história. Esses textos incluíam manuscritos gregos, pergaminhos romanos, documentos bizantinos e obras trazidas do Império Otomano, incluindo grimórios de magia, tratados de alquimia e textos de sociedades secretas. Dizem que Ivan acumulou uma coleção tão vasta e poderosa que, se revelada, poderia reescrever toda a história da humanidade. Mas o czar, desconfiado e paranoico, decidiu esconder esse tesouro. Acredita-se que, pouco antes de sua morte, Ivan ordenou que a biblioteca fosse lacrada em uma rede de túneis secretos, construída sob o Kremlin de Moscou, o coração político da Rússia. A entrada teria sido selada, protegida por armadilhas, símbolos esotéricos e maldições, de modo que apenas os mais corajosos, ou tolos, ousassem tentar acessá-la. Desde então, a biblioteca de Ivan se tornou uma lenda. Ao longo dos séculos, exploradores, acadêmicos e caçadores de tesouros tentaram encontrar a entrada oculta, mas todos falharam. Alguns desapareceram misteriosamente, outros enlouqueceram, e os que voltaram relataram sons inexplicáveis vindos dos túneis, sombras que os perseguiam, e a sensação opressora de serem observados por algo que não pertence a este mundo. O mais perturbador é que existem registros históricos que confirmam a existência da coleção. Fontes do século XVI e XVII falam de livros raríssimos trazidos do Império Bizantino, documentos que sobreviveram à destruição da Biblioteca de Constantinopla, e até textos vindos do lendário Império de Alexandria. Alguns acreditam que entre esses textos estariam mapas antigos que revelam continentes desaparecidos, instruções de tecnologias perdidas e conhecimentos tão avançados que desafiam as limitações da história tradicional. Outros sugerem que a biblioteca contém os chamados livros negros, grimórios com rituais proibidos, invocações e práticas ocultas de sociedades que operavam nas sombras do poder europeu e asiático. Mas por que ninguém encontrou esse tesouro? A teoria mais aceita é que a entrada da biblioteca está escondida sob o Kremlin, o complexo político mais protegido da Rússia. E desde a era soviética, o acesso a essas áreas subterrâneas é estritamente controlado pelo governo, que nega a existência da biblioteca. Mas documentos vazados ao longo do século XX sugerem o contrário. Durante reformas no Kremlin, operários relataram a descoberta de túneis antigos, salas ocultas e estruturas subterrâneas nunca mapeadas oficialmente. Pesquisadores independentes também afirmam que há câmaras lacradas, protegidas por símbolos arcaicos e inscrições em línguas antigas, que coincidem com as descrições da biblioteca de Ivan. O governo russo, entretanto,
mantém silêncio absoluto sobre o tema. Alguns acreditam que as elites já encontraram parte do acervo e o mantêm oculto, com o receio de que o conteúdo possa abalar as estruturas do poder. Outros sugerem que a biblioteca ainda está intacta, mas protegida por armadilhas, maldições ou mesmo fenômenos inexplicáveis que impedem o acesso. Há também quem acredite que os segredos da biblioteca estejam sendo estudados por grupos restritos ligados ao governo ou sociedades ocultas que manipulam o conhecimento ancestral em benefício próprio. O certo é que, ao longo dos anos, a lenda da biblioteca de Ivan se fortaleceu. Teorias conspiratórias ligam o acervo a temas como Atlântida, civilizações antediluvianas, a verdadeira origem dos povos eslavos e até ao contato com inteligências não humanas. Alguns afirmam que textos ocultos da biblioteca revelariam verdades sobre a manipulação global, as sociedades secretas que controlam o mundo e os eventos históricos forjados para manter a humanidade ignorante. Se essas teorias forem verdadeiras, o medo das autoridades em revelar o conteúdo da biblioteca faz sentido. Afinal, quem controla o passado, controla o presente. Revelar documentos que provem civilizações avançadas antes do Egito ou tecnologias superiores à ciência moderna colocaria em colapso a narrativa histórica oficial. Além disso, as lendas falam de artefatos ocultos guardados junto aos livros. Relíquias sagradas, dispositivos de origem desconhecida e símbolos capazes de alterar a percepção da realidade. O poder contido nessa biblioteca vai muito além de simples informações. Envolve o domínio do conhecimento proibido, capaz de transformar ou destruir sociedades inteiras. No Códice Histórico, nosso papel é justamente esse: investigar os segredos escondidos, questionar a narrativa oficial e revelar os documentos esquecidos que podem mudar o entendimento da humanidade. A Biblioteca Perdida de Ivan, o Terrível, continua sendo um dos maiores mistérios da Rússia e do mundo. Um enigma enterrado sob o Kremlin, protegido pelas sombras da política, das sociedades secretas e talvez de forças que a ciência não compreende. A pergunta é: o que acontecerá quando, e se alguém finalmente abrir as portas desse labirinto subterrâneo? Estaríamos preparados para as verdades escondidas ali? Ou o mundo mergulharia no caos diante dos segredos revelados? Talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos. Mas até lá, continuaremos buscando, explorando e desafiando as mentiras que nos contaram. Se você deseja continuar mergulhando nos segredos proibidos da história, inscreva-se no Códice Histórico, ative as notificações e prepare-se para conhecer o lado oculto da humanidade. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.